A experiência Jogan. O que foi? Quando foi a primeira? Quando foi a criação do INF Finance e quando ele começou a ser utilizado por militares e por pessoas como Hitler? Bem, há um boato de que começou nos Jogos Olímpicos de Berlim 1936 porque um americano atleta afro-americano chamado Jesse Owens, UH, estava correndo mais rápido do que os super-heróis alemães arianos brancos, saltando mais longe e ganhando, acho que 5 medalhas de ouro. O boato era que ele devia estar em algo semelhante ao Anslinger. Como se o pessoal do GES só fosse tão bom porque estava ligado a algo que você sabe. Então ele estava tomando benzidina porque a benzidina era um produto americano que já estava disponível e é basicamente velocidade e não houve exames antidoping nessas Olimpíadas. Acho que foram os últimos Jogos Olímpicos sem exames antidoping realmente sim. Então você poderia basicamente levar tudo. Mas nunca ninguém conhece Jesse. Ah, ele era simplesmente bom. Você sabe. Mas havia um cara chamado Fyodor TLA que era o chefe da fábrica TLA e ele disse ao seu químico Fritz Halsey depois nos Jogos Olímpicos: temos que criar uma anfetamina melhor. Melhor que a anfetamina americana. Isso nunca mais pode acontecer. Assim como um afro-americano é mais rápido que os caras brancos. Você conhece. E então Halsey era o nome do químico que ele gostava de pesquisar sobre anfetaminas e ele descobriu que no Japão um químico chamado Naji em 1917 há bastante tempo. Na verdade, isso foi em 1936. Então já 19 anos antes um químico japonês havia feito metanfetamina e a metanfetamina é mais forte que a anfetamina. Então Ozel pensou que vou fazer uma nova metanfetamina. Então ele encontrou uma nova maneira de sintetizar matemática. Você sabe que pode. Há diferentes maneiras de fazer matemática. Eu acho. E ele encontrou uma maneira específica de esta empresa TLA então patentear. A patente foi emitida em Berlim em outubro de 1937 e então eles a colocaram no mercado em 1938. A metanfetamina tornou-se disponível. Ninguém disse que era como uma droga ou algo assim. Era apenas um medicamento novo. Você nem precisava de receita. Você poderia, como uma criança, ir a uma farmácia e dizer eu quero 10 pacotes de metanfetamina e você sabe que era barato também e você conseguiu. Foi marcado como Pervitin Pertin. Dizemos em alemão. Existe P. Apetine e Petein e Pavin. Então ficou muito. Você sabe. Na moda. Veja como isso é inócuo, parece um pequeno container quem imaginaria que é assim que eles vendem nozes de metanfetamina. Acho que isso já poderia ser e vou falar disso em um segundo para os militares. Mas primeiro era uma droga que estava no mercado no sociedade civil. Ainda não havia guerra em 1938. 1938 era na verdade o auge do regime de Hitler. Como se as pessoas o adorassem. Havia pleno emprego. Quero dizer, havia opressão contra os judeus. Mas se você fosse como um nacional-socialista, você achava que isso era bom basicamente, então o problema era quero dizer. Havia muitos problemas. Mas a realidade era que era como uma máquina a vapor.
Como se a sociedade estivesse realmente funcionando. Todos tinham um emprego. Todos participavam. O que também o criou. Era basicamente um capitalista moderno, sociedade que também criou muito estresse. Você sempre tem que competir. Como se tivesse que ir de reunião em reunião. Como se a economia alemã estivesse crescendo. Então as pessoas adoravam metanfetamina. Não havia café disponível porque a Alemanha não tinha colônias como a França. Onde você sabe, eles não podiam trazer café. Eu nem sei se havia café. Você sabe, provavelmente você poderia conseguir em algum lugar. Mas não era normal entrar em um café de manhã e tomar um café. Então a metanfetamina se tornou muito popular. Como os trabalhadores a usavam na fábrica. Eles poderiam, você sabe, aumentar sua produção e um pessoal do partido a usava porque também aumentava o seu ego. Então você sabe que vai a uma reunião. Uma reunião importante. Você tira um pouco de metanfetamina antes. Então não era estigmatizado. Você sabe. Era só que eles a chamavam de substância para melhorar o desempenho. Então era um termo neutro. Você sabe. Eles fizeram estudos em universidades. Mostrando que isso é realmente bom contra qualquer coisa, também contra a depressão, e isso aumentaria seu desejo sexual, e era como se as pessoas pensassem que isso é a melhor coisa. Basicamente, ainda não havia estudos sendo feitos sobre o vício. O que obviamente é um problema de matemática. Mas também temos que entender que essa metanfetamina que TLA produzido não é a metanfetamina que está sendo produzida em um trailer em algum lugar que você conhece em um no sul de um estado do sul, ou então eu não sei. É diferente. Você sabe disso, foi feito por uma empresa farmacêutica. A maneira como descobri sobre o PTIN foi na verdade. É uma história engraçada porque eu não sabia nada sobre, ninguém sabia nada sobre nazistas e drogas. Como eu disse antes. E em 2010 estou perguntando a um amigo meu que é DJ em Burin, Alex é o nome dele, e eu disse a ele sobre o que devo escrever a seguir, qual deveria ser meu próximo livro, porque tenho 3 romances e não sei o que está prestes a escrever o 4º romance, e ele disse que você deveria escrever sobre nazistas e drogas. Eu disse bem. Mas eles não tomaram nenhuma droga. Você sabe. Porque e ele disse que sim, e eu disse como você sabe. Ninguém nunca falou sobre isso antes. Ele disse bem. Ontem. Eu recebi Pavin, e que eu disse o que é Pavin, e ele disse bem. É metanfetamina do so-called do Terceiro Reich. Terceiro Reich sendo um termo de propaganda dos nazistas, é por isso que gosto de dizer o chamado Terceiro Reich. Como isso aconteceu? Ele tinha um amigo que era antiquário, e em 2010, esse antiquário em Berlim Oriental comprou um apartamento antigo onde as pessoas morreram. Como você sabe? Então os antiquários chegam e pegam os móveis como se pagassem. Talvez um pouco. Eles gostaram. Ele comprou uma caixa de remédios e abriu a caixa de remédios e tinha um Pavin dentro da década de 1940, e aquele antiquário que era amigo do Alex, o DJ, ele olhou e disse que na embalagem contém metanfetamina. Ele é assim. Então ele tomou o H com o parceiro. Eles estavam curiosos.
Você sabe, e mais tarde eu conheci esse cara e ele disse que por um mês nós pegamos esse pavim e foi tão bom que ele disse que não era muito forte. Isso nos deixou felizes. Éramos muito ativos. Trabalhamos muito. Fizemos um ótimo sexo, foi ótimo. E então Alex, o DJ, estava muito interessado em todos os tipos de drogas. Ele também tomou e me contou isso na minha escrita torre em Berlim. Ele disse que depois do primeiro pitim pude sentir que algo estava acontecendo. Você sabe, lá foi como um aumento no nível de energia. Então tomei outro e essas são pílulas que tinham uns 70 anos e ainda eram divertidas. Ainda estavam funcionando e então tomei uma terceira e meu reboque de escrita estava bem no rio em Berlim e parecia um grande navio passando e ele disse e eu me senti como este navio quando os grandes motores ligaram e o USH como o empurrão do motor como mover todo o grande navio para frente. Foi assim que me senti depois de 3 comprimidos. Eu disse que isso é uma loucura. Você sabe. E pesquisei no Google e havia um pouco na internet. Havia um historiador da medicina que tinha um cara totalmente totalmente desconhecido. Mas quero dizer, um pesquisador que escreveu uma coisa de 2 páginas que o German Blitzkrieg, que é a palavra alemã para Speed War, como a estratégia nazista. Como liderar uma guerra só foi possível por causa da metanfetamina, por causa desse pavim, e eu li isso e disse que isso é uma loucura. Talvez eu devesse escrever sobre isso e entrei em contato. Então é uma história muito estranha. Como isso aconteceu? Você sabe. E eu entrei em contato com um acadêmico que ele estava na universidade e eu viajei para lá. Eu o conheci e ele disse sim. Na verdade há muito mais para descobrir. Mas eu simplesmente não tinha na época. Porque ele está investigando todos os tipos de coisas. Você sabe que ele era apenas um projeto paralelo dele e ele me deu as assinaturas nos arquivos. Você obtém uma assinatura. Todo documento tem uma assinatura e ele me deu como assinaturas onde posso encontrar todos os documentos sobre matemática durante a época nazista. Isso estava no Arquivo Militar da Alemanha, que fica em Friburgo, no sul da Alemanha. O alemão é um país descentralizado. Então nem todos os arquivos estão em Berlim por exemplo. O arquivo militar está nesta pequena cidade chamada Friburgo. O arquivo militar é quase maior do que a cidade. Você conhece. Porque os militares alemães fizeram tanta merda. Você sabe. Na primeira, realmente perdemos 2 guerras mundiais. Quero dizer, isso é um recorde mundial para claro que sim, e tudo o que os exércitos alemães fizeram é documentado porque os alemães adoram documentar como se tudo estivesse escrito. Então o arquivo militar é enorme e porque eu tinha as assinaturas desse cara. Ele basicamente fez o trabalho braçal para mim e eu poderia olhar em todos os arquivos e então percebi que o exército alemão estava usando metanfetamina e é outra história interessante como isso aconteceu porque um professor chamado Hanka, ele era o chefe do Instituto de Fisiologia de Defesa do Exército Alemão e basicamente seu trabalho era melhorar a capacidade de combate do soldado. Então ele estava pesquisando em 38 como podemos combater a fadiga porque ele disse que nem os russos são nossos maiores inimigos. Nem os britânicos. Nem mesmo os franceses.
Você sabe que nosso maior inimigo é a fadiga porque você fica cansado à noite e você luta o dia inteiro e depois precisa dormir. Que desperdício, você sabe que isso não é bom. Nós temos. Ele estava procurando uma maneira de vencer esse inimigo. Durma. Sim. E então, quando Pavini chegou ao mercado, ele começou a ler o estudos feitos por universidades e eles mostram muito claramente isso em matemática e eu acho que esta é uma experiência que as pessoas que usaram metanfetamina provavelmente com sinal você sabe que você não dorme tanto, você sabe que isso te mantém acordado. Porque toda a sua dopamina é liberado para que seu cérebro fique basicamente em modo de luta ou fuga. Como se sua metanfetamina deixasse você extremamente alerta por um longo período de tempo e então, em um ponto, obviamente, você desce e sente vontade de tomá-lo novamente. É assim que o vício funciona. Mas ele não estava. Ele não estava. Você sabe. Olhando para os problemas de vício que ele estava apenas olhando. Realmente funciona para manter um soldado acordado. Talvez por mais 2 horas no campo de batalha. Porque há um ditado dos tempos napoleônicos. Os últimos 15 minutos em uma batalha, que esses são os 15 minutos decisivos. Como quem vence no final. Vence. Você sabe bem. Então, se você tem algo que mantém seu homem acordado por mais tempo do que o inimigo, então você tem uma vantagem decisiva. Então ele fez testes. Eu não sei. Tenho tipo. Há fotos disso em meu livro Blitz, onde você vê os jovens oficiais médicos como se ele estivesse trabalhando em uma instituição que estava criando oficiais médicos para o exército alemão. Então ele deu a esses jovens café com metanfetamina placebo só para verificar se eles podem aguentar mais tempo com metanfetamina e se poderiam. Na verdade, eles estavam mais ativos. Como se esses testes começassem às 20 horas. E fui até às 10 horas e o pessoal da metanfetamina ficou acordado a noite toda. Você sabe que eles estavam preenchendo. Você sabe que ele tinha testes como se você tivesse que desenhar coisas ou repetir ordens ou resolver questões matemáticas e o pessoal da matemática ficava tipo indo até às 10 horas da manhã e aí alguns disseram e agora a gente quer sair tipo não, então eles queriam festejar. Enquanto o pessoal do cinema não sei se conseguimos ver essa imagem, é meio engraçado. Você pode fazer isso, não é como se o seu microfone estivesse ligado no game. Só não tenho certeza de qual é. Estou olhando. É só que há um monte de imagens neles. Vá. Sim. Essa aqui. Então esses caras estão todos metidos. Bem, você vê. Como subir, talvez você veja como S. Você sabe. Dormindo aí. Isso significa brilhar. Que é placebo. À esquerda dele é um cara pervitina. Ele está muito feliz. À direita dele é um cara benzidina. Esse é o B e esse é outro estimulante. Esse é o estimulante americano que não é tão potente quanto a metanfetamina. Quero dizer, a metanfetamina é mais potente que a anfetamina. É como uma diferença entre um Mercedes e uma bicicleta ou algo assim. Ok. O que é um CC é café. Café. Sim. Há mais algumas imagens em que você gosta. Isso é como uma foto tirada em 4h15 da manhã.
Isso foi tirado às 5h50 da manhã. Sim. Volte talvez para as 4h15 da manhã. A cabeça daquele cara mexeu bem. Quero dizer. Nós aqui vemos fotos. Quero dizer. Então ele obviamente gostou. Obviamente olhou para os resultados de vocês conhecem as pessoas preenchendo e há mais fotos no final do dia. Quando? Como a pessoa S está bocejando. Bem, você vê na frente dele a pessoa pervertida como se ele não estivesse bocejando. Ele está pronto. Ele está pronto para a próxima pergunta. Você sabe que ele não consegue dormir por mais um dia. Mas o cara lá atrás, apesar de fazer xixi, sua cabeça está baixa. Eu o vejo na extrema direita. Acho que ele está resolvendo. Sim, ele pode estar estudando as coisas bem. De qualquer forma, talvez vá uma foto para baixo. Sim, aquela assim é assim que o teste como ele fez. Então ele viu isso. O H. Com se você tirar 2 vezes o HZ 6 mig de pavim e o H à direita ali aquela barra preta gente que eles não mostram qualquer cansaço. Ele basicamente chegou à conclusão de que funciona. Mantém você acordado e ele também descobriu algo que eu acho meio engraçado. Ele descobriu que em matemática você é menos capaz de resolver questões mais complexas e mais complexas. Então a metanfetamina mantém você acordado, mas deixa você um pouco mais burro. Como coisas que realmente exigem algo abstrato. Um pensamento muito abstrato ou você sabe que sabe mais complexo. Você sabe coisas que você não é melhor em matemática. É porque a matemática meio que te apressa para chegar a uma conclusão sim e você também se sente muito bem consigo mesmo que a autocrítica foi reduzida. Certo? E ele concluiu que isso é perfeito para o soldado alemão. Isso faz você ficar acordado por mais tempo e te deixa um pouco mais estúpido porque um soldado só precisa para seguir ordens, ele só precisa atirar por muito tempo, você sabe, né?